A China está reescrevendo a Bíblia. A Bíblia reescrita deve se tornar a única versão oficialmente disponível das Escrituras no sistema eclesiástico. O Partido Comunista Chinês colocou como prioridade reescrever a Bíblia para transformar Jesus em um assassino ao invés de perdoador de pecados. E esse projeto, meu povo, é um projeto de 10 anos para reescrever a Bíblia, o Alcorão e outros textos sagrados. Faz parte da busca de Xi Jinping para fazer com que os fiéis sirvam ao partido em vez de Deus. Reescrever a Bíblia mediante uma lente comunista é a missão do Partido Comunista Chinês, visando adequar a linguagem das Escrituras ao regime dominante no país. Essa é apenas parte das tentativas contínuas do governo chinês de reprimir a fé cristã. A China é um dos países que mais persegue cristãos atualmente. A Bíblia reescrita, ela deve se tornar a única versão oficialmente disponível das Escrituras no sistema eclesiástico, que é controlado e administrado pelo regime comunista. Assista ao vídeo. No vídeo de hoje a gente vai repercutir uma notícia daquelas que por alguma razão não repercutem na mídia nacional. Aqui no Brasil a gente não vê esse tipo de notícia, como por exemplo a notícia de que a China está reescrevendo a Bíblia. Eu confesso que eu procurei essa informação em diversos portais aqui no Brasil e a gente só encontra essa informação em portais ligados à comunidade evangélica. Parece que a mídia nacional não tem muito interesse em publicar esse tipo de informação, mas a gente foi lá nos Estados Unidos e encontramos essa informação no site da Fox News, um dos mais importantes veículos de notícias do mundo. Por isso que a gente então decidiu trazer essa informação aqui para você, para a gente repercutir sobre isso. Por que a China está reescrevendo a Bíblia e não tem ninguém falando sobre esse assunto? Se você não viu, se você não leu ainda, eu quero ler essa matéria aqui na íntegra junto com você. Vamos agora para a tela do computador para a gente ler e entender o que vai ser alterado nessa Bíblia cristã, mas chinesa, defendendo os interesses do Partido Comunista. Vamos ver? Tá aqui, ó. Deixa eu traduzir logo para português, para ficar mais fácil a nossa compreensão. O Partido Comunista Chinês está reescrevendo a Bíblia, matéria da Fox News, foi publicada agora, 17 de julho de 2023, matéria muito recente. Evangelho segundo o presidente Xi Jinping faz com que Jesus se torne assassino em vez de perdoador de pecados. Isso é importante a gente discutir. Por que a China quer criar então a sua própria Bíblia? Vamos ver, vamos ler essa matéria aqui na íntegra. Mas eu já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas saibam o que estão fazendo, Se você ama a palavra de Deus, se você é alguém que defende os princípios da palavra, essa informação tem que começar a circular. O brasileiro precisa ler isso também. Por que a mídia nacional não está divulgando? Isso é preocupante. Vamos ver? Como parte de um esforço para sinicizar a religião, eu fui pesquisar o que essa palavra sinicizar significa e encontrei aqui, sinicização, um viés ideológico da China contra a Igreja Católica, ou seja, é realmente já uma estratégia, uma agenda do governo contra a Igreja Católica e obviamente contra a agenda cristã. O Partido Comunista Chinês embarcou num projeto de 10 anos para reescrever a Bíblia e outros textos religiosos. No Evangelho de João, Jesus confronta os acusadores de uma mulher pega cometendo adultério, dizendo, abre aspas, que aquele que entre vós é inocente seja o primeiro a atirar pedras nela. Fecha aspas. Os acusadores castigados fogem e Jesus diz à mulher, ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, ela respondeu. Nem eu te condeno, disse Jesus. Vai embora e a partir deste momento não peques mais. Uma bela história de perdão e misericórdia, diz aqui a matéria da Fox News. A menos que você seja um oficial do PCC, ou seja, do Partido Comunista Chinês. Depois é a história de um dissidente desafiando a autoridade do Estado. Uma possível prévia de como seria uma Bíblia com características socialistas apareceu em um livro universitário chinês em 2020. O trecho reescrito do Evangelho de João
termina não com misericórdia, mas com o próprio Jesus agredindo a mulher adúltera até a morte. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Se na nossa Bíblia Jesus perdoa e absolve a mulher de todos os seus pecados, nessa Bíblia chinesa, o próprio Jesus, ele também ajuda a agredir a pecadora. Em toda a província de Henan, os responsáveis locais do Partido Comunista Chinês forçaram as igrejas protestantes a distribuir os 10 mandamentos por citações de Xi Jinping. Abre aspas, não terás outros deuses diante de mim. Tornaram-se ditas como proteja-se resolutamente contra a infiltração da ideologia ocidental. E a gente sabe que é a gente que mora no Ocidente, né? O projeto de 10 anos para reescrever a Bíblia, o Alcorão e outros textos sagrados faz parte da busca de Xi Jinping para fazer com que os fiéis sirvam ao partido e não a Deus. No 19º Congresso do Partido, o presidente Xi declarou, abre aspas, nós insistiremos na sinicização das religiões chinesas e forneceremos orientação ativa para a coexistência da religião e do socialismo, fecha aspas. Deixe-me traduzir. Xi Jinping não tem problema com o primeiro mandamento, desde que ele e o Partido Comunista Chinês desempenhem o papel de Deus, é o que diz o texto. Seria de esperar que o Vaticano, os líderes das maiores congregações cristãs no mundo, ficassem indignados e se sentissem, obviamente, desafiados. Infelizmente, você estaria errado. Numa negociação secreta em 2018, olha que perigo, o Vaticano concordou em permitir que o PCC selecionasse bispos católicos na China, supostamente em troca de vagas, garantias de segurança para algumas congregações católicas, que foram imediatamente revogadas. Olha que perigoso. O Partido Comunista Chinês quer autoridade para selecionar o próximo Dalai Lama, uma tradição sagrada, e aí já saiu do cristianismo, né? Uma tradição sagrada do budismo tibetano. Os budistas tibetanos estão a tentar resistir à coerção do PCC, mas Pequim rebate que até o Papa Francisco, líder da poderosa Igreja Católica, aceita a sua autoridade sobre a liderança da Igreja. Olha isso. Esse é o argumento da China em relação aos budistas. Eles querem escolher o próximo Dalai Lama, você sabe, é um cargo que é escolhido, né, por escolha. Para eles não é simplesmente você pegar alguém e dizer a partir de agora você vai ser o Dalai Lama. Mas há um processo espiritual, religioso ali, em que a pessoa, depois de passar por um processo, acaba sendo a escolhida, né, o sagrado. E a China quer passar por cima disso. Se você não sabe, a China é bem coladinha ali com o Tibete, fazem fronteira. Mas aí o presidente da China argumenta que ele manda na Igreja Católica. Por que não mandaria no budismo? Isso é grave. Isso é muito grave. O poder da religião é tentador para o PCC, de melhor demonstração de supremacia partidária do que subjugar as religiões globais. Se a China consegue isso, já está conseguindo fazer isso com a economia global, você sabe disso. É indiscutível de que a China, inclusive, já passou os Estados Unidos em relação à questão comercial. E agora querem mirar na questão da fé das pessoas. A Constituição da RPC afirma que os cidadãos, abre aspas, desfrutam da liberdade de crença religiosa, mas, claro, a definição de liberdade do PCC tem uma semelhança muito maior com o que chamaríamos de opressão. O Departamento de Trabalho da Frente Unida gere os assuntos religiosos na China porque a religião é uma ferramenta que pode ser coagida, cooptada e corrompida para promover os objetivos do partido e, uma vez dominada, controlar as mentes das pessoas. Não vou nem comentar sobre isso. Apenas 5 religiões são oficialmente conhecidas. As religiões menos estabelecidas enfrentam perseguições ainda mais intensas. O Falun Gong continua a ser uma prática espiritual desconhecida para muitos fora da China, mas isso não torna o seu sofrimento nas mãos do Partido Comunista Chinês menos real. O Departamento de Estado estimou que, por vezes, metade da população dos campos de reeducação através do trabalho da China ou no gulags modernos eram adeptos do Falun Gong. Milhares de pessoas foram torturadas até a morte
E tem havido relatos generalizados de extração de órgãos sob demanda de prisioneiros do Falun Gong. Isso é grave, né? Isso é grave. Mas é no Tibete e em Xinjiang que vemos a atitude insalubre e brutal do PCC em relação à religião. Enquanto outras religiões são perseguidas em toda a China, os budistas e os muçulmanos no extremo oeste do país enfrentam muito simplesmente a tentativa de aniquilação da sua fé, em alguns casos, da sua população. O Partido Comunista Chinês está a cometer genocídio, o crime acima de todos os crimes, em Xinjiang. Enquanto alguns dos líderes religiosos mundiais, como o Papa Francisco, mal murmuram uma palavra em oposição, ou seja, mal falam a respeito disso, né? Aí tem Tahir Hamid Isgil, vamos dizer que é isso, um poeta uiguri descreveu no The Atlantic como o governo da RPC, abre aspas, exigiu que todos os uigures locais entregassem quaisquer itens religiosos que possuíssem, livros religiosos, tapetes de oração, contas de oração, peças de roupa. Algumas não estavam dispostos a se desfazer de seus alcorões, mas com vizinhos e até parentes traindo uns aos outros, aqueles que os guardaram foram rapidamente descobertos, detidos e severamente punidos. Uma mulher uigure relatou à Freedom House que agora a regra é, se eu for à sua casa, ler um pouco do Alcorão, rezar junto e o governo descobrir, você vai para a cadeia. Maya Wang, investigadora da Human Rights Watch, resumiu, abre aspas, as restrições religiosas do governo chinês são agora tão rigorosas que proibiu efetivamente a prática do Islã. O partido também está a perpetuar um genocídio cultural em câmera lenta em todo o oeste do norte e norte da China, tendo como alvo as religiões muçulmanas e budistas e as identidades dos tibetanos, uigures, kirguizes, mongóis do sul e outros grupos minoritários étnicos religiosos. Estátuas budistas são demolidas, os mosteiros são destruídos, mesquitas são destruídas, as crianças são separadas à força das famílias e enviadas para internatos coloniais, onde a religião e a língua e as línguas nativas são frequentemente proibidas. No entanto, mesmo sob intensa perseguição, a fé persiste em toda a China e o número de fiéis cresce. Isso que é incrível no cristianismo, né? Isso que é incrível na religião. No meu trabalho no Congresso, ouvi histórias impensáveis de opressão religiosa, mas também ouvi relatos de igrejas clandestinas, de clérigos corajosos e de crentes firmes, tão corajosos quanto os santos da igreja primitiva. Aí tem um texto aqui, o poder da religião é tentador para o Partido Comunista Chinês. Que melhor demonstração de supremacia partidária do que subjugar as religiões globais? Pois é, isso mostra realmente a força da China. Embora o presidente Mao tenha chamado a religião de veneno, eu acredito que é Mao Tse Tung, de veneno, passei a acreditar que o histórico manchado de sangue de perseguição religiosa do Partido Comunista Chinês é, na verdade, apenas uma batalha dentro de sua guerra mais ampla e contínua contra o espírito humano, contra a nossa própria capacidade de alcançar algo mais elevado. O Partido Comunista Chinês deseja que não haja nada superior à sua autoridade e vê o amor por qualquer coisa além do seu regime marxista-leninista com ciúme cruel. Numa entrevista ao The Guardian, o pastor de uma igreja chinesa declarou, abre aspas, nesta guerra, em Xinjiang, em Xangai, em Pequim, em Chengdu, os governantes escolheram um inimigo que nunca poderá ser preso, a alma do homem, fecha aspas. O pastor terminou com uma avaliação que devemos concretizar. Os governantes da RPC estão condenados a perder. Muito forte essa fala do pastor, e é uma grande verdade. Não tem como você brigar contra a religião, porque quanto mais você persegue, mais ela cresce. Quanto mais você bate, mais ela se expande para o mundo. Essa é a matéria do Fox News, como eu falei, o importante veículo de informação no planeta já está se debruçando sobre essa informação, e aqui no Brasil
a Folha de São Paulo, a Globo, o UOL, qualquer portal de notícia que você tenha, ainda não estão falando sobre isso, eu não entendo por quê. E é por isso que é importante, se você assistiu esse vídeo até aqui, que você compartilhe essa informação, manda esse vídeo para alguém, coloca no grupo que você puder, se inscreve neste canal, porque a gente vai estar sempre acompanhando esse tipo de informação por aqui para entender o nível de perseguição. Isso sim, tá? Isso aí sim é perseguição religiosa. Aquilo que acontece aqui no Brasil, eu já falei 1 milhão de vezes, isso é de longe, chega nem perto, né? O que está acontecendo na China. Ali sim é outro nível, é outro universo, é outro mundo, né? Bem distante do que vive o Brasil em termos religiosos. Mas compartilhe esse vídeo para que isso não chegue aqui. A gente precisa que as pessoas tomem ciência para evitar que situações como essas, que já acontecem na China, não aconteçam no nosso país. Além de compartilhar, você também pode deixar o seu like. O teu like também tem um poder muito grande, muito importante de ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele faz com que esse vídeo apareça para outras pessoas, apenas você deixando o seu joinha também, tá? Comenta aqui embaixo o que você pensa disso, comenta aqui, deixa teu comentário, deixa tua mensagem. A gente se encontra no próximo vídeo.